Pessoal, dando continuidade à nossa aula aqui agora, vamos falar sobre junção. Junção, quando se fala em junção, fica aqui subentendido que estamos falando de inner join, tudo bem? Então, quando eu falar junção, já entendam que é inner join, tá? Se eu for falar de outro tipo de junção, eu vou falar o nome específico dela, tá bom? Quando é que eu tenho que usar junção? Então veja, a junção eu vou usá-la no seguinte caso. Encontre o nome dos clientes. Então veja, eu vou encontrar o nome dos clientes e o número de seus respectivos pedidos. Veja, onde que essas informações elas estão? Se eu olhar aqui nas tabelas, na tabela cliente, olha, na tabela cliente, eu tenho aqui nome de cliente. Então, o nome do cliente está na tabela cliente. E se eu olhar aqui na tabela pedido, o número do pedido está na tabela pedido. Então, veja, eu tenho nome de cliente na tabela cliente e número do pedido na tabela pedido. Nome cliente na tabela cliente e número do pedido na tabela pedido. Toda vez que isso acontecer, é o indicativo que eu tenho que para eu resolvê-lo, esse problema, eu vou ter que usar a junção, tá bom? Porque é a junção que permite eu ligar duas tabelas distintas, tá? Então é a junção que vai permitir eu ligar a tabela cliente para eu obter o nome do cliente e ligar com a tabela pedido para eu obter o número dos pedidos. Agora, importante, veja, para eu efetuar a junção, deve-se relacionar a chave primária de uma tabela com a sua chave estrangeira de outra tabela. Foi aquilo que eu disse para vocês, a junção ela é feita quando você pega a chave primária de uma tabela e iguala através do comando igual com a chave estrangeira lá na outra tabela. Então, olha aqui o der. No der aqui, eu tenho o seguinte. A tabela minha cliente, veja, a tabela minha cliente, aqui está a chave primária dela. E na tabela pedido, eu tenho aqui, a minha chave estrangeira da tabela cliente. Então veja, a chave primária de cliente ela migrou para a tabela, pedido, ela saiu de cliente, foi para pedido como código de cliente. Então, como é que eu faço para poder igualar, para poder fazer a junção? A junção nada mais é, pessoal, do que eu colocar um sinal de igual e ligar os dois campos. O campo código cliente, código cliente na tabela cliente com código cliente na tabela pedido. Isso que é fazer junção,
Tudo bem? Então, agora cabe uma observação importante. Existem duas maneiras de se fazer junção. O resultado é sempre o mesmo, mas a maneira de se fazer ela pode se alterar, tá bom? Veja, para quem usa o SQL mais há algum tempo, existe uma maneira tradicional, que é o ANSQL 89, que a junção ela é feita onde? A junção ela é feita aqui na cláusula where. Ó. Então, juntamente com as demais restrições que eu faço, eu passo também no where, ó, eu passo a minha junção. Olhem aqui, ó, o que eu falei para vocês a respeito do igual, ó. E notem agora que a minha consulta, olha aqui, a minha consulta, ela é muito semelhante ao produto cartesiano. A diferença é o que? A diferença é que eu coloco um where, né? E coloco a minha condição de junção, tá? A segunda maneira que eu considero moderna, porque ela foi criada na SQL ANSI de 1992. Pessoal, o ANSI é um comitê em que ele padroniza códigos de linguagem de programação, tá? Então, pensando na SQL, todos os LGPDs que foram compatíveis com o ANSI 92, ANSI 89 e assim vai, né? Já tem ANSI 2006, são os mais modernos. Significa que, teoricamente, eu poderia pegar o mesmo SQL que rodou no PostgreSQL e rodá-lo no Oracle, tá ok? Ele ia rodar sem problema algum. Entretanto, o que acontece? Acontece que os fabricantes de LGPD, eles colocam algumas funções para facilitar o uso da SQL e você obter os dados mais rápido. Essas funções aí que não são do padrão ANSI, se você usar em um SGBD e colocar em outro SGBD, eles vão ser incompatíveis. Por quê? Porque cada fabricante cria da maneira que quiser. Então existem códigos que são compatíveis porque segue o padrão, e existem códigos que não são compatíveis porque o fabricante cria do jeito que acha que deve ser criado. Tá bom? Então no ANSI 92 eu tenho o que? Veja, a minha junção ela é feita onde? A minha junção ela é feita, ó, no from, só que eu coloco o que? Eu indico, ó, inner join, tá? As tabelas, a outra tabela que eu vou fazer a junção, on. E aqui, pessoal, olha aqui eu igualando a chave primária com a chave estrangeira, tá? Tudo bem? Então, ó, aqui, ó, olha eu igualando a chave primária com a chave estrangeira. Olha aqui. Veja, então não muda. Tá, a chave primária com chave estrangeira. Tá, um último detalhe aqui antes de eu mostrar na prática os exemplos. Notem vocês que eu peguei, ó, notem vocês que eu apelidei, criei um alias para cliente, ó, cliente chama-se C e pedido
chama-se P. E aí eu usei cliente, ó, C ponto nome do cliente, P número do pedido. Por quê? Aqui, pessoal, eu não precisaria usar meu alias de tabela, porque nome de cliente, esse campo nome cliente é diferente do campo número do pedido, tá? Entretanto, aqui na condição de junção, eu tenho dois campos com o mesmo nome, porém em tabela diferente. Se eu não disser por SGBD, ó SGBD, esse campo aqui veio da tabela cliente e esse outro campo aqui veio da tabela pedido, o SGBD ele vai me dar um erro. Ele vai me dar um erro de que os nomes estão ambíguos, ele não sabe de qual tabela ele tem que tratar, tá bom? Então é por isso que eu uso alias para quando eu vou trabalhar com conjunção, para poder, né, diferenciar nomes iguais, nome de colunas de campos iguais, né, mas que estão em tabelas diferentes, tá bom? Tá. No próximo vídeo a gente continua com a aula.